Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Chegamos agora à unidade 4 do nosso componente Pesquisa em Religião. E nesta unidade, nós vamos abordar as ênfases temáticas das ciências da religião, considerando, como eu disse lá no vídeo de introdução, as tônicas a partir das disciplinas que perfazem as ciências da religião como um todo, né? Como uma área de estudo em específico, né? Essas disciplinas são aquelas que a gente estudou ao longo de todo o curso, em grande parte, né? Sociologia da religião, psicologia da religião, antropologia da religião, componentes na área da educação, alguns temas transversais, é, enfim, esses componentes que fazem parte do leque de abordagens humanas sobre o fenômeno da religião. Lembrando que, como nós já dissemos aqui algumas vezes, a religião é um fenômeno cultural. Isso significa que faz parte da sociedade como um todo e faz parte da vida humana. E a vida humana, ela é, em seu conjunto, um caleidoscópio de perspectivas, a gente poderia dizer assim. Então não tem como falar do ser humano sem considerar ele como um ser social e dentro dessa sociedade, a partir da forma como ele estabelece seu sistema de trocas, né, a economia. Não tem como pensar o ser humano a partir de sua situação geográfica e das condições dessa situação geográfica, quer sejam em termos de geopolítica, quer sejam em termos de clima e relevo, quer seja em termos de hábito e elementos da cultura. Então, cada uma das ciências humanas vai explorar algum tipo de faceta da vida humana, assim como as ciências da religião e a teologia se ocupam especificamente com o fenômeno religioso. No entanto, como o fenômeno religioso é um elemento da cultura, ele é um sistema cultural em si, é mais que evidente que essas diferentes disciplinas, né, falando assim de áreas do saber nesse sentido, vão tangenciar ou tocar no elemento da religião em algum momento, né? A geografia pode se ocupar com temas relacionados à religião a partir do instante em que faz pesquisas sobre a pertença ou não religiosa, sobre o trânsito religioso, né? A história se ocupa com o tema das religiões no sentido de tentar compreender determinados momentos da história, determinadas configurações, né, de sociedade, né? A psicologia também, desculpa, no sentido de entender o papel da fé e da espiritualidade na formação da identidade, da psique, do comportamento como um todo do ser humano, né? E por aí vai. Então, essas diferentes disciplinas vão se ocupar com o fenômeno religioso como um todo. E aí, quando a gente está pensando em ênfases temáticas das ciências da religião, a gente tem que considerar uma abordagem que, em alguma perspectiva, contemple essa multi-abordagem da área das ciências humanas, né? E aí, longe de fazer um review detalhado sobre o que faz cada área do saber, dessas áreas que compõem a interdisciplinaridade das ciências da religião, compete a essa unidade de estudo nós nos ocuparmos com alguns elementos que são cruciais. Então, o primeiro elemento é a relação entre comunidade e individualidade.
Esse é o primeiro ponto e ele tem a ver diretamente com uma abordagem a partir da sociologia da religião, que é, eu acho que, assim, dentre as ciências humanas, a que mais se ocupa com a esfera da religião ao lado da antropologia, né? As outras disciplinas também abordam, mas não com tanta ênfase quanto a sociologia da religião, né? Porque o ser humano é um ser social, né? E esse ser social, ele se constitui em constante relação de troca, né, entre o coletivo e o individual, né, na lógica daquilo que o Emily Durkheim explicou lá no Divisão Social do Trabalho. Então, assim, a primeira área temática que a gente tem que considerar quando a gente vai estudar o fenômeno religioso é a relação entre comunidade e individualidade, né? Então, mesmo que a gente considere a existência de ideias e estruturas religiosas quando falamos de indivíduos, é importante analisar isso, é uma primeira abordagem, não apenas o esquema macroestrutural da constituição das religiões, mas como elas reverberam na individualidade dos sujeitos. Então, esse é um eixo temático importante na pesquisa das ciências da religião. A outra é olhar para as sociedades e a forma como elas se organizam, né? E aí uma das pautas recorrentes, das ênfases, é estudar a estratificação social, as camadas sociais, né? E aí tem o sistema de castas que a gente menciona na unidade, tem o sistema de apartheid, né? Ou seja, todos esses elementos de organização social, o mesmo dentro da lógica do próprio capitalismo, eles acabam gerando um sistema de estratificação, né? E a religião desempenha um papel fundamental nisso. E dentro, né? Então, enfim, eu acho que esse é um ponto importante também que a gente problematiza aí. Ainda na parte de sociologia da religião, para trazer uns elementos, um tema interessante o tema da religião civil, né? Que é um conceito que se popularizou com Robert Bellah. Ele meio que cunhou o termo, né? Mas no sentido de buscar uma conceituação, né? Porque é um termo assim, não é um termo novo, exclusivamente formulado ou não pensado antes, mas foi ele que conceituou, né? Cunhou nesse sentido, né? De desenvolver o conceito e, sobretudo, popularizou essa ideia. E um ponto importante disso, quando a gente vai estudar, sobretudo, a sociedade norte-americana, né, porque, na verdade, as outras sociedades também podem ter algum tipo de religião civil. Aqui no Brasil, a gente tem um tipo um pouco bem diferente, na verdade, que nos Estados Unidos, mas também é um tipo de religião civil, na medida em que há essa ingerência da religião na política. Aí você pode perguntar, tá, mas o Brasil não tem estado laico, assim como diversos outros países? Tem, mas o problema é a forma com que lideranças religiosas se inserem na política e usam a política como púlpito, né? E no sentido inverso usam o púlpito como palanque, né? Essa frase não é minha especificamente, essa comparação, mas o fato é que isso configura um tipo de ingerência. Agora, no contexto específico dos Estados Unidos, né, que é um país de formação em termos de sociedade protestante, né,
que é uma sociedade que se formou por meio da imigração dos puritanos ingleses, né? E ali dos Países Baixos, daquela região lá, onde hoje são os Países Baixos, né? Então, se formou uma sociedade bastante pietista, onde a ideia de coletividade e de religiosidade está muito impregnada. E isso reverbera em outros conceitos como destino manifesto, ou seja, a ideia de que a ideia de povo de Deus, no sentido de que eles, buscando a relação entre esses dois conceitos, se entendem efetivamente como povo de Deus, povo escolhido por Deus. Lembra que é uma formação religiosa protestante puritana, então algumas vertentes ou algumas confissões do protestantismo entendem como doutrina a predestinação, né, que Deus escolheu alguns para salvar, e os Estados Unidos têm muito disso, né, de que eles são o povo escolhido por Deus para salvar o mundo, né, e eles vivem nesse espírito apocalíptico, assim, né. Isso não é assim necessariamente explícito, isso como eu disse, é um substrato religioso na formação da constituição de identidade, e isso reverbera sobretudo em um elemento importante que a gente vai estudar, em dois, na verdade, que a gente vai estudar nas unidades 5 e 6, que são a cultura pop e o cinema, né? Ou a linguagem audiovisual no sentido mais flex, assim. E isso é interessante porque os filmes norte-americanos sempre têm destruição global, o mundo vai acabar, né? Muitos desses filmes pautam, por exemplo, a vinda de ETs ou alguma catástrofe global. Então eles têm, né, o destino do mundo de tudo que vai acontecer vai ser lá em Nova York ou em Los Angeles ou sei lá, algum outro lugar lá, né? E nós vamos salvar o mundo, né? E isso também reverbera dentro da cultura pop na ideia dos super-heróis, principalmente, né? Que são assim, um reflexo bastante nítido disso. Então é bem interessante entender como essa religião civil americana funciona. E tem outros conceitos sociológicos que flertam com a religião que também são interessantes, como a ideia do soft power do Joseph Nee, né? Que vai entender esse exercício de persuasão geopolítica de maneira branda por meio da cultura, né? Então é bem interessante entender isso, e também para as ciências da religião entenderem isso, porque o nosso povo brasileiro, o Brasil, ele é culturalmente influenciado pela cultura norte-americana do entretenimento, né? E o entretenimento exerce uma forte influência. Tem também alguma influência japonesa no nosso cenário, mas sobretudo a cultura norte-americana, né? Com a presença dos grandes lobistas na cena brasileira por conta da venda de espaços de entretenimento, né? Então, por exemplo, o fato das salas de cinema no Brasil serem absurdamente monopolizadas por filmes norte-americanos tem a ver com a ação de lobistas no cenário brasileiro, né, que não garante uma lei protetiva para a produção nacional, né? E isso também reverbera depois com a ideia de que cinema brasileiro é ruim, né? Tem aquele preconceito. Hoje não tem mais tanto, né? Mas, sobretudo, digamos assim, no meu tempo, ou há 20 anos atrás, isso era muito forte, muito forte. Então isso tudo faz parte de um esquema de soft power ali também incutido, né? Enfim, agora já desviei bastante daquilo que eu estava proposto a apresentar, mas eu acho que é importante a gente considerar isso, sobretudo
pelo fato da gente estar estudando é, esse eixo temático da relação entre religião e política como uma das possibilidades de estudo em pesquisa em religião, tá bom? Então isso é importante. Tem alguns textos, um ponto específico que eu não abordo, porque vocês já tiveram bastante ao longo do curso, é a questão do ensino religioso. Então, a ponte de religião e educação, por exemplo, da situação do ensino religioso ou da educação cristã, né? Ou seja, da educação religiosa confessional. Então, também são pautas interessantes para você pensar em estudar. E um outro tema relacionado também ao que eu falei antes, na verdade, é a questão da secularização. Né? Tem um texto da professora doutora Kathleen Luana de Oliveira, que vocês conhecem de outros componentes curriculares neste curso, né? A professora do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E é um texto muito interessante porque quando a gente fala de secularização, né, que tem a ver com o fim da cristandade, a chegada do iluminismo, renascimento, o humanismo, né? Então, aquela virada paradigmática que aconteceu há 3 séculos atrás, e aí a gente diz, pronto, a religião não é mais paradigma de estruturação social, não gera mais, não exerce mais ingerência jurídica, cultural, política na sociedade, o ser humano é um ser autônomo, livre, se emancipou e etc e tal, né? Então, ou seja, todo esse papo aí relacionado à secularização. Só que quando a gente pensa em secularização, e acho que esse é o objetivo que esse texto da professora Kathleen demonstra, é achar que é generalizado isso. E não é verdade. No Oriente Médio nós temos sociedades teocráticas, né? Sobretudo ali relacionadas ao islamismo ou algumas correntes do islamismo, principalmente. Nós temos sociedades em que o processo de secularização teve momentos de mais sedimentação e outros de menos, né? Então, geralmente, aquele discurso do ser humano livre que a gente ouve quando vai falar de secularização é o contexto do Atlântico Norte, sobretudo da França, da Europa. Então, esse ali é o contexto quando se fala de secularização. Se a gente vai falar no contexto do Brasil, por exemplo, a gente pode perguntar em que medida nós temos efetivamente secularização. Há pouco tempo atrás aqui nesse vídeo, eu estava falando sobre a bancada evangélica. Eu não citei isso diretamente, estou citando agora, mas a bancada evangélica, né? Ou não só a bancada evangélica, mas a influência e a ingerência da religião em diversas questões do Estado. Até temas como políticas públicas relacionadas a aborto, eutanásia, esses temas mais gerais relacionados à ética, né, ou ao cuidado, e que acabam tendo uma discussão moral / religiosa no nosso meio, está relacionado aqui a uma não clareza sobre o processo de secularização, no sentido de que a gente aqui no Brasil não passou por um processo claro de secularização. Eu efetivamente tendo a pensar que a gente não vive um processo de secularização no Brasil, ao menos não nos moldes que nos são apresentados nos livros, nos artigos que a gente lê e tudo mais, porque esses moldes são do Atlântico Norte, né? E o Brasil é um país assim muito cristão e evangélico, né? Ou seja, é de uma vertente em geral pietista e conservadora do cristianismo, né? E que exerce gerência de algum jeito
na vida pública e nos espaços públicos. Então, isso é uma coisa que merece ser considerada e estudada a fundo. Então, quando a gente fala de secularização e do sujeito livre, e que religião é coisa do espaço privado, a gente tem que pensar onde isso? Em que medida? Tudo bem, né? A laicidade do Estado vai defender, né, isso, pelo menos no discurso, a gente entende, né, que na religião cada um tem a sua, né? Mas se a gente vai olhar no cotidiano, quando tem uma situação de violência religiosa, né, em quem em quem a violência, ou a quem a violência é acometida, né? Então, isso são coisas que a gente tem que prestar atenção e não pode cair num discurso ingênuo sobre a realidade e achar não, é tudo bem bom, e porque não é, né? É só levantar os índices indicativos da violência, ou mesmo em relação a outros temas, como a questão de gênero, né? A questão da homofobia, a questão do racismo, né? A gente pode olhar. A gente vive numa sociedade machista, misógina, racista, né? E extremamente conservadora em termos de religião. E quando a gente vai estudar a religião dentro da sociedade brasileira, a gente tem que considerar esses elementos. A gente não pode ignorar e achar, nossa, sabe? Igual aquele discurso que a gente tinha há 20 barra quase 30 anos atrás, da tal da democracia racial, né? Que hoje já está mais que sedimentado com todas as lutas em torno da igualdade étnico-racial e tudo mais. A gente sabe que é uma falácia, uma baita de uma bobagem, né? Esse discurso de democracia racial e tudo mais. Isso é um discurso preconceituoso que foi vendido há muito tempo durante as escolas e tudo mais. Então, a gente tem que olhar criticamente para essa conjuntura. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante e resgatar, né? Que vocês devem ter visto lá em metodologia da pesquisa, que é assim: o olhar do pesquisador tem que ter uma curiosidade que aguça para o novo, ao mesmo tempo que tem que ter um respeito suspeito pelo antigo, né? Ou seja, não é agora desmerecer o andamento da história, ou ignorar a história, ou tudo que foi feito até aqui, mas olhar com a desconfiança de que aquilo que é dado, será que ele é dado e persiste hoje na sociedade necessariamente é bom ou não? Qual é o problema disso? Então, olhar sempre com suspeita. É a suspeita relacionada à curiosidade epistemológica, tá? E isso faz parte também da pesquisa em religião. Porque quando a gente vai lidar com religião, aqui a gente está num curso de ciências da religião, a gente tem que cuidar para não ficar bancando o teólogo ou a teóloga, no sentido de tentar usar a minha fé com algum tipo de crivo para olhar a realidade, né? Porque daí a visão vai ser turva, né? E isso a gente tem que cuidar, porque eu acho que a grande sacada de uma pessoa cientista da religião é tentar buscar construir um olhar tridimensional sobre os fatos relacionados ou relativos à religião, tá? Outra área temática, religião e família, né? Acho que isso é um ponto importante, né? Porque tem a estrutura patriarcal do pater familias, né? Que aí tem um texto muito bacana para fazer essa revisão, para entender como esse discurso está imiscuído ainda na nossa realidade, né? Então, religião e constituição da família, tentar entender esses processos relacionados ao matrimônio, divórcios, sexualidade como um todo. E aí entra também a questão de gênero, né? Sobretudo em relação às identidades LGBTQIAP+, né?
que são importantes, enfim. E aí também tem uma referência de literatura e a questão também étnico-racial, né? Que é importante a gente considerar, tá bom? Deem uma olhada. O objetivo desta unidade é mais assim no sentido de trazer alguns olhares e algumas perspectivas daquilo que se pode pesquisar em pesquisa em religião, daquilo que se pode pesquisar em religião, melhor dizendo, tá? Então, é importante olhar isso, mas existem muitas outras coisas, assim como a unidade 5 e 6, as unidades 5 e 6 vão mostrar outros tipos de abordagem em torno do fenômeno cultural. Enfim, resumindo, essa primeira parte aqui, né, que é essas primeiras 4 unidades representam, melhor dizendo, o que é importante dizer? Que esse componente, no fundo, ele é um tanto ingrato, no seguinte sentido, porque ele quer trazer alguns substratos, alguns subsídios do que pesquisar em ciências da religião, né, sobre o fato religioso, a experiência religiosa. Eu acho que ali quando a gente falou sobre o lance do cientista da religião enxergar a totalidade, é uma coisa muito bacana e importante, porque aí dá um vislumbre melhor do que significa ser cientista da religião, mas ainda assim é um componente um pouco ingrato, porque quando se fala em pesquisa da religião, se abre um leque muito grande de possibilidades, porque a questão é aonde a religião está presente e como transformar isso num objeto de pesquisa, num assunto de pesquisa. Então, esse é o exercício que vocês vão precisar empreender, né? Quer seja para depois praticar lá onde vocês vão exercer a atividade profissional de vocês, na educação básica, quer seja na pesquisa ou no ensino superior, né? Pensar nessas possibilidades todas, né? E aí, para isso, aí eu vou dar uma dica que vem de novo lá da metodologia, é importante ler. Então, leiam todas as leituras de aprofundamento que estão aqui. Busquem no Google Acadêmico ou em outros canais de busca temas e assuntos do interesse de vocês relacionados à religião, né? Porque é um leque muito grande, tá bom? Mas enfim, acho que é isso. Aqui até algumas dicas são até meio tradicionais, mas como a gente está falando de um curso de formação, a gente tem que garantir que, no mínimo, aquilo que é pauta prioritária e básica esteja bastante sedimentado, tá bom? Então, por isso, esses temas, esses recortes temáticos, tá certo? Lembrando também que cada ciência ali específica dessa disciplinaridade toda que perfaz as ciências da religião também tem muitas outras possibilidades distintas de incursões epistemológicas, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Desejo sucesso aí à empreitada de vocês. Fiquem bem e até uma próxima.